muito bem-vindo, nosso querido Padre João Kizek. Muito obrigado. Nós gostamos muito quando o senhor vem. Bondade de vocês. E vamos falar então 20 minutinhos sobre o tema. É 20, né? 20 minutinhos, 20, meia um hora. pouquinho mais, se o senhor quiser. Sobre o tema de esperar Nosso Senhor, esperar Jesus Cristo com José e com Maria. E eu queria começar contando um fato curioso para vocês. Eu não sou padre aqui da Nossa Senhora do Brasil, vocês sabem. Eu sou padre de outra igreja, eu sou padre da igreja Nossa Senhora Aparecida, lá na Vila Arapuá. A Vila Arapuá é uma gracinha de bairro, parece uma cidadezinha do interior. Só tem uma diferença, é uma cidadezinha do interior que rouba um carro, né? Então, um dia a gente teve lá, eu e outros líderes da comunidade, de fazer uma pequena reunião na prefeitura. Isso foi no ano 2000, mais ou menos em setembro do ano passado, mais ou menos em setembro do ano 2000, nós fomos fazer uma reunião na prefeitura para pedir ao prefeito um pouco mais de atenção lá para essa questão do roubo dos carros, algumas praças que estavam mal cuidadas, tal. E antes de nós entrarmos, o secretário que nos atendeu estava conversando com uma série de pessoas e ele estava sendo muito enfático, isso no ano 2020, ano passado. Ele dizia, tem que ser feito isso urgentemente, porque em setembro de 2022 é o centenário é o bicentenário da independência do Brasil. Então tem que reformar o monumento do Ipiranga, porque tem que reformar o Museu do Ipiranga, porque vai ter o bicentenário. Veja, o bicentenário só vai ser em setembro do ano que vem. E em setembro do ano passado, eles já estavam se preparando. Eu faço muito casamento. Essa paróquia aqui tem muito mais casamento ainda. Essa paróquia é uma das paróquias conhecidas por casamento. Eu acho que todos vocês casaram. Quando você vai casar, o rapaz e a moça vai casar, não é que o rapaz liga para a moça e fala, oi, bem, vamos casar hoje à tarde, às 14h? Ela fala, não, 2 eu tenho cabeleireira, vamos nas 2h30. Não, vai casar, você marca esse casamento com 1 ano de antecedência. Numa paróquia como essa, às vezes até com mais tempo. E todo esse período você vai se preparando, vai fazendo uma lista, que parente que vai chamar, que parente que não vai chamar, quem vai ser padrinho, quem não vai ser, se vai servir salgadinho, se vai servir almoço, se vai comprar o bolo aqui, se vai comprar o bolo acolá. As mulheres, então, têm toda a preocupação do vestido, né? Se vai ser um vestido grande, pequeno, manga comprida, manga curta, etc. Por quê? Porque é algo importante a gente se prepara com muita antecedência. O Natal é a segunda coisa mais importante que ocorreu na história da humanidade. A primeira coisa mais importante que ocorreu na história da humanidade foi que Cristo morreu, desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus e ressuscitou ao 3º dia. Isso é a coisa mais importante. A Páscoa e ressurreição de Nosso Senhor. Mas isso só foi possível por causa do Natal. Da vinda gloriosa de Jesus, que se fez homem, verdadeiramente homem, sem deixar de ser Deus. Jesus é homem e Jesus é Deus. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E ele se fez homem num presépio, numa estrebaria, de uma cidadezinha chamada Belém, lá na Terra Santa. Isso foi um evento tão importante, mas um evento tão importante que ele foi preparado por Deus com muita antecedência. Eu ontem estava dando catequese para as crianças, e daí aquele sistema de catequese que é o que melhor funciona, né, de explicar a Santíssima Trindade, né, falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E daí eu explicava para as crianças, o Pai
é espírito puro, eterno e perfeito, criador do céu e da terra. O Pai é espírito, né? Deus Pai não tem olho, não tem mão, não tem boca. Ele é espírito puro, eterno e perfeito. O Espírito Santo, o nome já diz, é espírito. Mas o Filho, Jesus Cristo, esse é espírito, mas ele também é carne. Ele também tem corpo. Ele também se encarnou e se fez homem, assim como nós somos homens. E esse evento tão sublime, tão maravilhoso, de você pegar Deus e Deus se apresentar como homem, isso teve toda uma preparação na história da humanidade. Os profetas, então, já previam. Isaías já previu. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E é a virgem. A virgem vai conceber. Alguns teólogos vão dizer, não, mas a palavra grega serve tanto para virgem quanto para jovem. Mas recentemente, há uns 50 anos atrás, acharam o pergaminho em hebraico, anterior ao pergaminho grego. E estava dizendo, o termo é indiscutível, é a virgem. O profeta Isaías profetizou que uma virgem iria conceber e dar à luz a um filho. O profeta Isaías, 700 anos antes, já previa isso. 2 evangelhos vão falar do nascimento de Jesus. O evangelho de São Mateus e o evangelho de São Lucas. São Mateus, então, vai preparar, dizendo toda a genealogia de Jesus. Os avós, os bisavós, os tataravós, os tetravós, todos aqueles que, saindo da linha de Davi, fizeram a Sagrada Família, fizeram chegar em José, e de José sair Jesus. Então não foi uma coisa improvisada por Deus. Deus falou, vou encarnar hoje à meia-noite. Não. Antes de todos os séculos, Deus já estava se preparando. E antes de todos os séculos, Deus foi preparando a família que ia nascer, que era da descendência de Davi, o povo que ia nascer, que era o povo escolhido, o povo de Abrão, e a época que ia nascer, na plenitude dos tempos. Vamos falar um pouquinho da época que Nosso Senhor nasceu. Nosso Senhor nasceu há 2000 anos atrás, há 2020 anos atrás, numa região que era uma colônia do Império Romano. Jerusalém já tinha sido colônia de outros povos. Jerusalém já tinha sido dominada por outros povos. Aliás, a história de Jerusalém é sempre assim. Quando eles são fiéis a Deus e à religião, eles se tornam um povo forte. Quando eles se tornam um povo forte, eles ficam ricos. Quando eles ficam ricos, eles começam a gastar dinheiro com bobagem, daí eles ficam um povo infiel a Deus, e daí eles ficam um povo fraco, daí um outro povo pega e domina eles, e daí eles ficam arrependidos e voltam a ter religião, daí eles se tornam um povo forte, e assim vai indo. Né? Quando chega lá no pico que está tudo bem, eles abandonam Deus, e daí começa tudo de novo. Né? Mas essa época era uma época que eles estavam dominados, mas não foi a pior dominação, não. Eles estavam sendo dominados pelos romanos, mas eles tinham muita liberdade. Eles tinham liberdade de religião, tanto que o Evangelho de São Lucas vai falar que, na época que Herodes era o rei, mas que Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Então, os sumos sacerdotes não deixaram de cumprir as funções no templo. Lá em Jerusalém, eles tinham autonomia religiosa. Eles tinham Pôncio Pilatos como governador, mas eles tinham autonomia política também, porque eles tinham um rei meio fantoche, que era Herodes, mas eles tinham uma certa autonomia política. Era uma época em que Jerusalém estava ganhando muito dinheiro, estava prosperando muito, não só por esse comércio que eles tinham com todo o Império Romano. Vocês imaginam, né?
Agora a gente pega as notícias do jornal e vê como a União Europeia que se tornou um bloco mais forte para negociação, no Brasil mesmo, o tal do Mercosul, né, se tornou um bloco forte de negociação. Imaginem o que não era o Império Romano, né? Jerusalém estava ganhando muito dinheiro. E o Herodes, esse Herodes que mandou matar as criancinhas, ele era um louco, um homem ruim. Pensa num sujeito ruim. Ele era tão ruim que ele determinou que quando ele morresse, tinham que matar um monte de gente importante para ser um dia bem triste. Ainda bem que não obedeceram ele, né? Mas Herodes era ruim, mas o Herodes, ele era um brilhante administrador. Ele era um fazedor de obras excepcional. Ele fazia cada obra impressionante. O Herodes reformou todo o templo de Jerusalém. O Herodes fez o porto, fez um porto que foi uma coisa tão maravilhosa que o próprio César Augusto, imperador romano, foi lá, viu o porto que o Herodes fez e falou: quem nunca viu uma obra feita pelo Herodes não sabe o que é uma boa obra pública. Olha só, era o Paulo Maluf da época, não? Fazia umas obras maravilhosas. Ele construiu 2 cidades, para bajular César. Cesareia Marítima e Cesareia de Filipe. E perto de uma dessas, Cesareia, acho que de Filipe, ficava a cidade de Nazaré. E nessa cidade de Nazaré havia uma virgem, Maria, e havia um homem justo, que assim nos diz o Evangelho, chamado José. Esse homem justo, ele era Faber. Qual é o problema da palavra Faber? A palavra Faber, ela serve para marceneiro, ela serve para carpinteiro e ela serve para ferreiro. Existe o Faber Linharo e o Faber Inharo, que um é ferreiro, o outro é marceneiro, e daí tem a questão de carpintaria. Mas que seja, tanto faz. Numa época em que estão construindo cidades, numa época em que estão construindo portos, reformando o templo, em que o dinheiro está correndo, não falta serviço para alguém que faz o trabalho tanto de marceneiro, quanto ferreiro, quanto carpinteiro. Obrigado, filhinha. Então, José, ele tinha condições. Maria devia ser linda, porque a liturgia vai chamar ela de tota pulcra. Pulcra é uma palavra que serve tanto para pura, sem defeito, quanto para linda. Por exemplo, a minha pele já não está tão pulcra. Já tem aqui os pezinhos de galinha, né? Mas Maria não. Maria é tota pulcra. Maria era lindíssima. E como Deus preparou essa encarnação de Jesus muito antes, Maria tinha que ser o receptáculo digno para trazer Jesus. Tinha que ser o vaso digno para trazer esse precioso presente. A arca, né, fazer a comparação com a arca da aliança, a arca digna para trazer aquele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Gente, onde está Deus, não pode ter pecado. Onde tem pecado, não tem Deus. Por isso que benzer uma casa é uma coisa muito importante. Quando eu benzo uma casa, eu sempre espero que lá saia tudo que há de ruim e que entre Deus com seus anjos. Mas se naquela casa que eu benzi, aquela casa se torna um local de pecado, onde tem pecado, não tem Deus. Então, a nossa casa, para ser um lugar onde tem Deus, não pode ter pecado. Mas ele tinha que nascer de uma mulher, porque ele era verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. E nós, homens, nascemos de mulher. Ele não era Deus fantasiado de homem. Porque se ele fosse Deus fantasiado de homem, ele podia descer do céu já adulto, né? Mas não, ele é verdadeiramente homem.
Então ele vai ser nenê, ele vai ser feto na barriga de Maria, ele vai crescer, ele vai nascer, ele vai aprender a falar, ele vai aprender a engatinhar. Aquela linda música mais velha que é do tempo que o Papai Noel tinha barba preta, né? Que fala assim: Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Então veja, Jesus foi nenê, que nem os filhos de vocês foram. Mas como onde tem o pecado não pode ter Deus, e onde tem Deus não pode ter pecado, Maria tinha uma coisa diferente de todas as mulheres daquela região. Além de ser pulcra, de ser linda, Maria não tinha pecado. Pelos méritos dela? Não. Pelos méritos de Cristo. E Cristo, porque onde habitaria Cristo não pode habitar o pecado, Cristo nasceu daquela que é toda linda e toda limpa de todo pecado. E São José? Como é que era São José? São José, durante muito tempo, ele era desenhado, ele era pintado, ele era esculpido como um velhinho, com barba branca e comprida. E alguns historiadores e estudiosos bem antigos diriam até que São José era viúvo e casaria com Maria como segundo casamento. Então Maria, sim, era jovenzinha, mas São José já seria um viúvo. Eu não gosto dessa ideia. E eu estou bem acompanhado em não gostar dessa ideia. Porque tem um santo da igreja, São José Maria Escrivá, que também não gostava dessa ideia. Porque esse São José velhinho e viúvo justifica um pouco porque que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Porque se ele fosse um velhinho viúvo, né, um velhinho, tal, manteria a virgindade de Maria. Mas isso daí é horroroso, porque mostraria então que não houve nunca esforço e virtude da parte de São José. São José era um homem justo, um homem virtuoso, e sendo justo, sabendo que aquela mulher era a esposa do Espírito Santo, ele não ia cobiçá-la, por mais linda que ela fosse, por mais pura que ela fosse. Então eu gosto mais dessas imagens de São José jovem. Até a que vocês puseram como capa da palestra de hoje, né? Um São José que faz crossfit, tem um peitoral grande assim, né? Hã? Foi até o Egito, né? Country fit, exatamente. Um São José jovem, um São José varonil, um São José com espaldas largas, e devia ser, porque era um trabalhador braçal, né? Então, era aquele jovem saudável e forte, a mulher linda e pura, e eles foram então esperar aquele que é o fruto, bendito fruto, que Deus manda no ventre de Maria. Agora, como é que eles esperaram? Olha que bonito que eles esperaram. São José esperou confiante, vencendo seus medos e vencendo suas dúvidas. Porque ele era noivo de uma moça. A moça parece grávida. Ele que é justo, ele não vai sair por aí dizendo apedreja, apedreja, porque ele conhecia, sabia que Maria não era disso. Mas ele pensa em abandoná-la em segredo, porque daí a culpa não cairia em Maria, cairia em São José. E São José assumiria uma culpa de ter deixado a noiva grávida, mesmo ele sabendo que nada ele fez de errado. Mas daí veio o anjo, e o anjo falou, no sonho, né? Veio no sonho para São José. São José sempre tem revelações em sonho. José não teme receber Maria, não tema. Confie em Deus, não tenha medo, confia em Deus. E eu acho que essa palavra que o anjo falou para São José em sonho, ele fala um pouquinho para cada um de nós. Eu sei que alguns de vocês estão com alguns problemas bem grandes. E aqui não adianta a gente ficar pensando agora qual que é o problema. Mas não tem medo e confie em Deus, tá? Não tem medo, confie em Deus. Porque Deus te conhece, e Deus conhece seu problema. E Deus sabe fazer mais, melhor e mais rápido.
Essa foi a forma como São José se preparou para a vinda de Jesus, sem medo e confiando. Outra que recebeu a mensagem não tenha medo foi Maria. Não temas, ó Maria. Eis que conceberás e darás à luz a um filho. Isabel, tua parente, mesmo sendo velhinha, e Isabel era velhinha, São Lucas diz que Zacarias e Isabel já eram entrados em anos, está no 6º mês. Ela, que era considerada estéril, está no 6º mês. E daí olha como que Maria esperou Jesus. Pegou um jumentinho, uma carroça, uma charrete, não sei o que ela pegou. Foi a pé, mas ela pega, sobe apressadamente, as Sagradas Escrituras falam que ela sobe apressadamente a Jerusalém, para ajudar a prima, que já estava grávida de 6 meses. Quando eu era pequeno, se falava muito a expressão da pessoa ter o rei na barriga. Você não pensa que tem o rei na barriga? Maria não tinha o rei na barriga. Obrigado, meu irmão. Maria tinha o rei dos reis na barriga, o senhor dos senhores na barriga. Mas ela não ficou sendo servida. Ela foi servir. Sem medo, confiando em Deus, mas sem deixar de fazer aquilo que era obrigação nossa. Servir, ajudar. Até porque se Isabel já era velhinha, ficar grávida deve ser muito difícil. Eu nunca fiquei grávido, mas já fui muito mais barrigudo do que sou hoje. E sei que cansa. Agora eu fico imaginando uma velhinha ficando grávida, não? As senhoras, quando ficaram grávidas, não ficavam muito mais cansadas? Imagina se daqui a 30 anos, quando as senhoras ficarem velhinhas, se as senhoras ficarem grávidas de novo. Deus me livre, né? Vai precisar de uma Maria para ajudar. Mas ela foi lá ajudar a prima. E eu acho que é isso, mais ou menos, que a gente tem que ter no nosso coração para se preparar para o Natal. São 4 semanas. As 4 semanas do Advento. 4 domingos. E nesses 4 domingos a gente tem que trabalhar da seguinte forma. Primeiro, se preparar para Cristo vir. E não estou falando de Cristo vir nenezinho no presépio de Jerusalém. Eu estou falando de Cristo vir em sua glória. Jesus pode voltar na hora que Ele quiser. Jesus pode voltar agora. O céu, as potências do céu se abalam, como disse a leitura do domingo passado. Se até tiver um tremorzinho de terra é melhor. E o Filho do Homem vem nas nuvens. E daí? E se Jesus chegar, eu estou preparado para o fim do mundo ser hoje? Eu estou preparado? Daí vem a questão, não tema, não tema. Se Jesus Cristo voltar hoje, se o mundo acabar hoje, não tema. Confie em Deus. Vocês são de Deus ou não são? O coral o auditório do Silvio Santos fala assim com mais certeza. Vamos ver. Vocês são de Deus ou não são? Sim. Agora sim, agora até o Lombardi ficou com inveja. Vocês são de Deus. Então não teme, não teme. Se Cristo voltar já, não teme. Confie em Deus. Mas esteja preparado. Esteja preparado para receber Deus em sua glória. E como é que a gente se prepara? Pelas nossas boas obras, como Maria fez. Ajudando o outro sem pensar em você mesmo, pensando no outro, como Maria fez. Confiando na bondade do outro, como José fez. Confiando na reta intenção do outro, como José fez. A senhora, agora todo mundo de máscara e o casaco igual, eu já não sei mais quem falou aqui, mas falou aqui uma coisa muito bonita no começo. Falou assim, dos maus julgamentos que a gente faz, que na família, às vezes a gente faz a coisa na família não andar porque nós insistimos com as nossas manias. E não foi assim que Maria fez. Maria fez justamente o contrário. São José não pensou mal de ninguém, confiou e foi fiel e não temeu.
Maria não pensou mal de ninguém, confiou e ajudou e foi trabalhar. E é isso que nós temos que fazer para nos prepararmos para o Natal. Confiar em Deus, não temer, ajudar o próximo e acreditar no próximo. Se nós fizermos isso, nós vamos ver quantas vezes nós não fizemos isso. E daí vem a confissão. Daí vem a importância da confissão, para se Cristo voltar hoje nas nuvens em sua glória, para que nós possamos recebê-lo de cabeça erguida e falar: esse é o dia da nossa libertação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, muito obrigado. Vamos agora rezar, Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Bom encontro para vocês. Deus abençoe. Eu e minha casa servi